Você pegou R$ 5.000 de cartão de crédito ou cheque especial com o banco e agora a dívida está impagável. Nesse vídeo eu vou te mostrar quando vale a pena pagar essa dívida, como negociar junto aos bancos, sem firula, sem jeitinho, apenas o que funciona. Meu nome é Thiago Souza e aqui nesse canal eu falo sobre economia, investimentos e educação financeira. Se você chegou até aqui, considere se inscrever aqui no canal e também adicionar as notificações para que você seja notificado sempre quando eu trouxer um novo vídeo para você. Hoje no Brasil nós temos mais de 75% das famílias brasileiras com algum tipo de dívida. Segundo estudos Serasa, as dívidas variam desde R$ 3.000 até R$ 100.000, R$ 200.000. E é verdade que a população brasileira se encontra num alto grau de endividamento. Porém, é importante trazer para vocês também como que vocês podem fazer para negociar essas dívidas e pagar. Afinal, nada mais justo. Esse vídeo aqui não é para te ensinar a dar calote em banco, ficar devendo na praça, esperar caducar, aquela velha história de vou esperar caducar em 5 anos a dívida some. Não, esse vídeo não é para você. Se você entrou nesse vídeo achando que veria isso, então pode sair. Mas uma coisa é fato, devido à grande instabilidade do país, os bancos tendem a cobrar juros altíssimos. E isso, que claro, que impacta as dívidas que você contrata junto aos bancos. Só para trazer um exemplo aqui para vocês, tá? Digamos que você contratou uma dívida, como eu mencionei no início do vídeo, uma dívida ali de cheque especial, tá? R$ 5.000 de cheque especial. Digamos que o banco vai parcelar para você. Normalmente eles parcelam as dívidas de cheque especial em 24 vezes, a uma taxa de juros balizada pelo Banco Central máxima de 8% ao mês, tá? Um capital inicial de 5.000. Vamos calcular agora quanto que essa dívida se transformaria, tá? Então eu vou colocar aqui em calcular. E o valor final dessa dívida, uma dívida inicial de R$ 5.000 e um valor final seria de R$ 31.705,90. Como vocês podem ver, é uma dívida extremamente alta, uma dívida que um valor baixo se transformou numa dívida muito alta, com base na renda média dos brasileiros. É fato que muitos dos contratos dos bancos, seja de cartão, seja de cheque especial, empréstimos pessoais, consignados, muitas vezes os bancos fazem algumas artimanhas para que aumentem essas dívidas. Muitas vezes o que está no contrato não é o que condiz. Existem várias artimanhas que os bancos utilizam para retirar cada vez mais dinheiro da classe média, da população mais pobre e até daqueles que têm mais dinheiro. Mas um fato importante é, se você tem dívida, você deve puxar toda a documentação e fazer a análise dela para ver se existe algo que você pode ter sido prejudicado ou prejudicada e vá atrás do seu direito. Existe o Código do Consumidor que baliza e ampara todos os consumidores. Eu já tive vários casos, eu vou deixar aqui espalhado aqui para vocês, casos de clientes que de fato foram prejudicados por esses contratos com juros abusivos e cobranças indevidas que, sim, na minha mentoria eu consegui fazer o reembolso desses valores, ou seja, o banco pagou de volta aos meus clientes. Então, além de negociar a dívida, nós conseguimos também restabelecer alguns valores que já haviam sido pagos. Então, tem que tomar muito cuidado e muitas vezes os bancos conseguem, né, enrolar ali os clientes, porque é notório que a falta de educação financeira no Brasil é um grande problema. E devido a essa falta de conhecimento, os bancos acabam se aproveitando. E em se aproveitando disso, é fato que eles acabam imputando algumas coisas nos contratos e acabam passando batido na maior parte das vezes. Muitos dos contratos, mais de 90% dos contratos, existe sim alguma cláusula ali que prejudica o seu cliente. Então, é aí que a gente deve se atentar. Passo para você, né, entender como que funciona a sua dívida, como está a sua dívida, é você correr atrás da documentação. Por lei, os bancos devem entregar essa documentação a qualquer período do seu empréstimo, seja você já ter quitado ele, está pagando ou infelizmente não consegue pagar, o banco deve te entregar essas informações, tá? E aí você deve pedir ao banco o contrato e a DED, o demonstrativo de evolução da dívida. Nesse contrato e nessa DED vão estar todas as informações necessárias para que você entenda de fato como foi constituída essa dívida, qual a taxa de juros, qual a taxa de juros 7, o custo efetivo total. É essa taxa que você deve olhar, porque nessa taxa, no custo efetivo total, é que estão embutidos seguros, embutidos de IOF, impostos, se for financiamento de carro, as taxas também embutidas ali de vistorias e tudo mais. É essa taxa que você deve se balizar para que você tenha a real noção
de quanto de juros que você está pagando. E reforçando, tá, pessoal, cada dívida ela é única. Uma dívida de cartão de crédito ela tem uma taxa de juros, uma dívida de cheque especial ela tem uma taxa de juros, uma dívida de consignado ela tem uma taxa de juros. Normalmente as dívidas com garantias elas têm uma taxa de juros menor. Por quê? Porque o banco ele tem como garantia o teu salário. Então, a dívida, o valor que você paga mensalmente, ele já sai diretamente do seu salário, nem passa na sua conta. Então, por isso, os juros acaba sendo menor. Você entendendo essa dinâmica, você já vai saber de fato quais dívidas atacar primeiro. Claro que a ideia é sempre atacar aquelas dívidas que possuem os maiores juros, para que você possa negociar. E agora sabendo, conhecendo de fato as suas dívidas, e aí que você começa a negociação. Mas, pô, Thiago, quando que vale a pena pagar ou não uma dívida? Sigo sempre da premissa, tá? Tenho a mentoria para resolução das dívidas, eu sigo sempre da premissa de que se você pegou um valor, você deve pagar esse valor mais um percentual ali de correção. A ideia não é dar calote, tá? É ser justo, justo e honesto com as coisas. Se você pegou, você tem que pagar. Simples assim. Se você está gostando desse vídeo, não esquece também de se inscrever no canal. Dessa forma você vai estar me ajudando e ajudando outras pessoas, né? Fazendo com que o alcance desse vídeo chegue para mais pessoas, para que elas possam aprender mais sobre os temas que eu abordo aqui no YouTube. O botão fica aqui embaixo, já se inscreve no canal. E se você quiser que eu analise as suas dívidas e te passe um panorama geral de como que você pode resolvê-las, eu vou deixar um link aqui embaixo do WhatsApp, no qual você vai estar entrando em contato comigo, a gente vai estar conversando para que eu possa te ajudar a resolver as suas dívidas da melhor forma possível. O link está aqui embaixo. E agora que você entendeu as suas dívidas, sabe a taxa de juros que você está pagando, entendeu se tem alguma cobrança indevida ali, chegou o momento de negociar. E é aqui que muitas pessoas acabam se enrolando. O que acontece? Muitas vezes, quando você, por N motivos, você acaba não conseguindo pagar, os bancos normalmente eles entram em contato. E a pressão nesse momento dos bancos, ela é enorme, né? Já vi casos de banco ligando para parentes, para marido, para mãe, para pai. Então, aqui é o ponto crucial. Eles fazem realmente uma pressão muito grande para que você aceite os termos que eles imputarem. Por exemplo, você tem uma dívida de 5 mil no exemplo que eu trouxe para vocês. Não conseguiu pagar, parei na metade do empréstimo ali o pagamento. Eles vão te propor, claro, uma opção onde eles aumentam essa dívida que foi de 5 para 30 mil para 50 mil, embutindo ainda mais juros dentro de uma dívida que já estava sendo paga e que por alguma razão ela parou de ser paga. E nesse ponto, algumas pessoas acabam cometendo o equívoco de aceitar esses acordos, sem fazer a conta, contas simples, tá? Conta de multiplicação ali, pô, pega a parcela, multiplica por 24, 36, 60 vezes, sem perceber que essa dívida vai aumentar. As pessoas normalmente olham apenas a parcela. Ah, essa parcela cabe no meu bolso. Mas essa parcela multiplicada por 60, 96 vezes, essa dívida mais do que dobra o valor da tua dívida original. E por essa pressão as pessoas acabam aceitando. Porém, existe sim a possibilidade de você negociar essas suas dívidas. E negociar de uma forma justa. Claro que não é da noite para o dia. Claro que você não vai ligar para o banco, ó, banco, eu quero negociar aqui, tá, vamos fechar um acordo hoje? Não é assim que funciona. Existem meios, existem estratégias para que você consiga, de fato, negociar essas dívidas e ter um acordo bom para os dois lados, tanto para você quanto para o banco. Porém, você tem que saber, de fato, que existe essa possibilidade. Mas, claro, como eu comentei, você que deve entrar em contato com o banco. Não fique parado esperando que o banco entre em contato com você. Porque se você fizer isso, ah, não, parei de pagar, não consegui pagar, deixa para lá, vou esperar os 5 anos para caducar. A regra dos 5 anos é que o banco não pode te cobrar quando passa dos 5 anos, mas o teu nome ele vai ficar numa listinha lá nos bancos. E os bancos eles trocam informações. Então, não é legal você achar que só porque passou dos 5 anos você vai estar livre dessa dívida. Não é bem assim que funciona. Lá no futuro, quando você precisar de um crédito, o seu nome vai estar nessa lista. E estando nessa lista, você pode ficar impossibilitado de pegar um crédito ou até mesmo, né, ter ali qualquer opção até de abertura de conta negada. Então esse é um ponto fundamental, não caia nesse conto de que 5 anos a dívida caduca. Então entre em contato com o banco e não fique esperando, porque se você esperar o banco entrar em contato, o que pode acontecer? O banco vai lá e entra com uma medida judicial. E esse é um dos piores cenários, porque além da sua dívida, você terá que pagar as custas advocatícias. Então isso incorre ainda mais gasto.
Então não espere, é possível sim você negociar suas dívidas e quitá-las de forma honesta e justa. Porém, você não pode também ficar parado. Você tem que ir atrás também para que o banco veja que você, de fato, tem a boa vontade, a boa fé de querer negociar. E aqui eu vou falar para vocês algumas estratégias que funcionam na hora de negociar a dívida. Se você tem a possibilidade de pagar essa dívida à vista, logicamente os descontos serão maiores. O banco prefere receber de forma à vista e aí assim ele acaba, né, encaminhando para você descontos maiores. Sei que para quem está endividado, ter um valor à vista acaba sendo um pouco difícil, né? É quase impossível. Mas se você tem a possibilidade de pegar um empréstimo com a mãe, com o pai e quitar essa dívida à vista, é o melhor dos mundos. Existe também a possibilidade de você portabilizar essa dívida, pegar um consignado e portabilizar para outro banco, uma dívida de cartão de crédito, portabilizar para outro banco e assim diminuir o custo dessa dívida. A portabilidade é uma excelente porta também para conseguir redução da sua dívida. Existe a possibilidade de você renegociar os juros. Dentro da mentoria, eu tenho vários casos onde a gente conseguiu reduzir a taxa de juros, que inicialmente no contrato era X, passamos para Y e conseguimos reduzir o custo total da dívida. Essa é uma possibilidade também que, dentre os bancos, é possível a gente conseguir essas negociações. E tem também a possibilidade de você conseguir apoio externo para conseguir negociar uma dívida, seja através da ouvidoria do banco, através do Procon ou através até propriamente do Banco Central, fazer esse intermédio aqui para que você consiga uma negociação justa. E respondendo à pergunta desse vídeo, vale a pena pagar uma dívida bancária? A resposta é clara e enfática. Vale a pena e você deve realizar o pagamento dessas suas dívidas. Afinal, você pegou, você tem que pagar exatamente o que você pegou. Só que você tem que pagar com juros. Porém, não os juros que o banco te cobra, como no exemplo que eu trouxe lá no vídeo, onde a dívida mais do que triplica. Então, a ideia é que você pague, mas por um valor justo. E para isso existe o Código do Consumidor, que te ajuda ali com normas, leis. Tem o próprio Banco Central também que determina algumas regras bancárias. Então, sim, você deve pagar suas dívidas. Não entre nesse papo de caducar daqui 5 anos. Não fique parado esperando que o banco entre em contato. Você deve negociar. Afinal, na hora de contratar, você foi até o banco e pegou o empréstimo. Então, na hora de pagar, você tem que ir lá e honrar o que você pegou. Claro que com acréscimo. Pô, peguei 5 mil ali de cheque especial. Pô, nada mais justo que pagar ali 6, 7 mil do dinheiro que você pegou. Afinal, né, o banco vive disso. Ele te empresta para que você possa pagar lá no futuro. Mesma coisa, se você pega um dinheiro com algum amigo, claro que ele vai querer alguns juros embutido ali, porque ele tá te pagando, tá te entregando um dinheiro e ele precisa ser ressarcido para, né, ter ali de fato o negócio fechado e você possa, né, pagar as suas contas, tudo de acordo. Então, não é errado o banco cobrar, é errado o banco cobrar um juros abusivo. Mas é justo você pagar. Se pegou 5, paga 6, 7 ali, tudo certo. Resolve a sua vida, paga a sua dívida e pronto. Né? Agora, o que você precisa mudar, claro, é a sua educação financeira. Entender quanto você ganha, entender quanto você gasta e aí sim montar um planejamento financeiro estruturado e sólido para que você não precise recorrer às dívidas. Mas se você tem uma dívida, você sim deve pagar essa dívida. Bom, espero que tenha ficado claro. Se você quer que eu grave mais vídeos sobre este tema, sobre dívidas, deixe aqui nos comentários e também a sugestão de tema, dívidas, né, outras dívidas de cartão de crédito, por exemplo, como resolvê-las, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar aqui na minha seleção de vídeos aqui para montar e em breve trago mais conteúdo sobre este tema. Espero que tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal e também curtir esse vídeo. Vou deixar outros 2 vídeos aqui sobre educação financeira para que você aprenda e não dependa mais das dívidas. Nos vemos no próximo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.